Meus amigos, a situação do ministro Dias Toffoli acaba de complicar ainda mais. Novas informações foram expostas e, dentre elas, uma verdadeira bomba envolvendo a decisão dele de anular as provas da Lava Jato contra a Odebrecht. Realmente uma notícia estarrecedora. Por isso eu peço, assista esse vídeo com muita atenção e compartilhe ele com o maior número possível de pessoas. E deixe o seu like desde já. Bom, e aqui vai um resumo para quem não está por dentro do que está acontecendo, tá? Na semana passada, o ministro Dias Toffoli, simplesmente, de maneira monocrática, resolveu anular todas as provas da Lava Jato envolvendo os acordos de leniência da Odebrecht, né? Se baseando no fato de que, teoricamente, os procuradores federais à época não fizeram um pedido formal às autoridades suíças, né? Que eles não pediram ali, dentro dos trâmites, né, essas informações para as autoridades suíças. Porém, ainda na semana passada também, o Ministério Público Federal se posicionou e basicamente enfrentou o ministro Dias Toffoli dizendo, não, tá aqui, ó, nós pedimos sim essas informações de maneira formal, né? E as provas desse pedido estão nos processos que o senhor anulou. Então, as provas do pedido dos procuradores federais às autoridades suíças estavam em um dos processos que o Toffoli anulou. E aí vem o questionamento, que eu até trouxe para vocês no vídeo anterior. Será que o ministro Dias Toffoli leu esses processos, essas provas que ele anulou? Porque foi um erro básico. O Ministério Público falou, não, ó, as provas estão aqui, estavam anexadas dentro de um dos processos que foi anulado pelo senhor. Então, assim, um erro básico desse, quem é que cometeu? Será que foi o senhor ministro Dias Toffoli? Será que foi um de seus assessores? Pois bem, a bomba que acaba de ser exposta está relacionada com isso. Porque vejam só, revelação estarrecedora aponta que perícia utilizada por Toffoli para anular as provas foi contratada por advogados de Lula. É isso mesmo que vocês entenderam. Então o ministro Dias Toffoli se baseou aí numa perícia para pedir aí a anulação dessas provas. Só que essa perícia foi contratada pelos advogados do Lula. Gente, realmente é de cair o negócio da bunda, como diz um amigo meu. É isso que está acontecendo. Vamos continuar lendo que a coisa só piora. Olha só. A perícia na qual se baseou o ministro Dias Toffoli para anular as provas do acordo de leniência da Odebrecht foi contratada pelos advogados de Lula. A revelação é da coluna do jornalista Guilherme Amado, que nem de longe esse Guilherme Amado é de direita, né? Então, se vier dizer que é fake news, que não sei o quê, tá vindo de um jornalista de esquerda, tá? Então a matéria acrescenta o seguinte, abre aspas, o perito Cláudio Wagner, indicado pelos advogados do petista, sustentou que a Lava Jato cometeu diversas falhas ao colher evidências nos crimes da empreiteira e comparou a situação a uma investigação de estupro que usa como prova um material genético coletado pelo próprio estuprador, sem a presença de autoridades, né? O documento foi concluído em 2019. No último dia 6, Toffoli acatou um pedido da defesa de Lula e anulou as provas do acordo de leniência da Odebrecht firmado pelo Ministério Público Federal, né? Segundo os procuradores que atuaram na Lava Jato, contudo, a tese da defesa de Lula não se sustenta. Um integrante da Força Tarefa afirmou, em reserva, que todos os procedimentos legais foram seguidos e que as provas apresentadas pela Odebrecht no acordo foram checadas e confirmadas com os dados compartilhados depois pelas autoridades suíças. E aí entra naquilo que eu falei, o ministro Dias Toffoli também se baseou no fato de que, teoricamente, os procuradores federais à época não pediram essas informações de maneira formal para as autoridades suíças, né? E aí o Ministério Público Federal até rebate esse caso. Bom, esse procurador ressaltou que, 2 anos antes de aceitar fazer um acordo com o Ministério Público Federal, a Odebrecht negava qualquer acusação e enfrentava o órgão na justiça, né? A Odebrecht, que inclusive, por meio de alguns de seus ex-funcionários, né, confessou os crimes. Confessou ali o mensalão, confessou desvio de verba pública, pagamento de propina e tudo mais, né? E bilhões de reais foram devolvidos. E hoje é como se a história estivesse sendo reescrita, né? Como se dinheiro não tivesse sido roubado. É como se dinheiro não tivesse sido devolvido. É como se crimes não tivessem sido confessados. Mas tudo isso aconteceu. Não adianta querer reescrever a história. Está guardado na memória de cada brasileiro de bem. E aqui, meus amigos, nós temos essa notícia que, olha, eu sinceramente não entendo
Não entendo, tá? Vamos imaginar que não é Brasil, vamos imaginar que, sei lá, é a França, um país lá da Europa, não sei, né? Não sei nem porque eu sempre uso a França, né? Deve ser mania, porque é um péssimo exemplo, mas tudo bem. Vamos imaginar que seja um país lá da Europa. E aí, um caso como esse, lá, um ministro da Suprema Corte certamente sofreria um processo de impeachment no dia seguinte e certamente deixaria o cargo. Certamente, tá? Mas aí é uma conjectura, seria num país lá da Europa, não tô falando de Brasil, tá? A gente tem que tomar cuidado porque nós vivemos em uma democracia pujante, né? Onde expor o óbvio tá perigoso, dar opinião também tá perigoso, né? É complicado, meus amigos, mas é com isso que nós estamos lidando. Eu deixo comentário para vocês. É o ministro Dias Toffoli, indicado por Lula, que anulou as provas da Lava Jato, que colocam Lula como centro das atenções, não necessariamente o Lula, mas o PT, né, através do mensalão e tudo mais, né, anulando essas provas da Lava Jato contra a Odebrecht, os acordos de leniência, se baseando aí numa perícia feita por advogados do Lula. Aliás, perícia contratada pelos advogados do Lula. Realmente é de cair o negócio da bunda, tá? E ainda sobre o STF, mudando aqui um pouco o escopo da notícia, nós temos o ministro Gilmar Mendes novamente dando essa declaração aqui, ó. Gilmar Mendes, abre aspas, PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal, merece ter a sua existência repensada. Bom, vamos entender o contexto que ele falou isso aqui, ó. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, se manifestou neste sábado sobre a morte da menina Luísa dos Santos Silva, de 3 anos, após ser baleada por agentes da Polícia Rodoviária Federal. Em publicação no X, o ex-Twitter, né, o magistrado afirmou que a PRF merece ter a sua existência repensada, né? Claro que ele se posicionou aí num contexto trágico, né? Lamentavelmente, que Deus a tenha aí essa menina, essa tragédia acabou acontecendo, né? Mas, infelizmente, eu não sei o que aconteceu na ocorrência, né? Onde essa menina acabou sendo baleada e tudo mais, mas erros acontecem. Falhas acontecem, sejam humanas ou mecânicas, e a gente não pode generalizar toda uma instituição pelas ações isoladas de um ou dois indivíduos, né? Ou por uma falha, seja humana ou seja de máquina, né? De objeto. Não dá. Mas é o que o ministro Gilmar Mendes está fazendo. E aí nós temos o ministro que defende a descriminalização de todas as drogas e não da maconha, né? O processo que versa sobre a descriminalização do porte de maconha está em tramitação no Supremo Tribunal Federal, mas o ministro Gilmar Mendes queria ter incluído todas as outras drogas. Então, sim, nós temos o ministro Gilmar Mendes, que é a favor da descriminalização das drogas, querendo aí, dizendo que a PRF merece ser repensada. E por que será que ele está dizendo isso? Será que é por isso aqui, ó? PRF registra aumento de 30% no número de drogas apreendidas em 2022 nas rodovias e nas estradas federais do Pará. Tá? Isso aqui é do Pará, mas nós temos aqui no Paraná, por exemplo, ó, forças de segurança apreendem 188 toneladas de maconha no primeiro semestre, recorde em 10 anos. Tá? Notícia aqui do estado do Paraná. Nós temos também aqui mais uma. PRF registra aumento de 148% em apreensões de cocaína nas rodovias baianas em 2022. E se vocês derem um Google aí, vocês vão ver que a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, bateu recordes e recordes de apreensão de drogas em todos os estados de 2019 a 2022. Então é uma das polícias que realmente mais, digamos, compensa, né? Ter no Brasil, é a Polícia Rodoviária Federal, extremamente técnica, muito bem equipada, muito bem preparada, tira toneladas e toneladas e mais toneladas de drogas e armas de circulação do Brasil todos os anos, né? E aí nós temos o ministro Gilmar Mendes dizendo que a existência da PRF merece ser repensada. Novamente, num contexto de uma situação trágica, né, onde uma menina de 3 anos acabou falecendo, que Deus a tenha e conforte a família, mas a gente não pode generalizar toda uma instituição que é muito benéfica para o Brasil inteiro, como um todo, pelas ações isoladas de um ou dois indivíduos, né? Essa é a minha opinião, posso estar errado porque, como sempre, não sou o dono da razão. Mas coloca aí nos comentários o que vocês pensam de tudo isso. Novamente, compartilhem o vídeo e, se puderem, tornem-se membros aqui do canal e da página do Facebook, porque isso ajuda muito, não só financeiramente para a continuidade do nosso trabalho, mas também para o nosso alcance, para que o nosso conteúdo seja recomendado a mais pessoas, e eu conto com a sua ajuda para isso. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.